tarde, estamos começando o Virando o Jogo desta terça-feira. Hoje é 24 de janeiro. Virando o Jogo sempre ao vivo aqui pela TVU, canal 55 em UHF, canal 11 no Sistema NET. E você no mundo inteiro podendo sintonizar, acessar a TVU pelo player da TVU, que é tvuplay.tv.br. É que são várias plataformas que você pode sintonizar, acessar o Virando o Jogo e a TVU. Então, o player da TVU é tvuplay.tv.br ou pelo Facebook da própria TVU, @TVUPoa, ou do programa aqui do Virando o Jogo, Virando o Jogo TV. E você participando conosco através do WhatsApp aqui do Virando o Jogo, 999-81-7700. 999-81-7700, WhatsApp para você interagir conosco, participar, fazer o programa junto conosco. Programa que hoje recebe dois jornalistas, queridos amigos, experientes, não é, na área não só do futebol, mas na área da política também, Darcy Filho e Antônio Bavaresco. Seu Darcy, muito boa tarde, seja bem-vindo, seu Darcy. Seu Amaral, boa tarde. Bavaresco, Nelson, pensa que é a primeira vez que eu participo do programa. Deve ser a sexta ou sétima vez que eu participo, porque em casa eu participo também. Ah, bom, eu fico, certo, discuto contigo lá, eu dou umas letras para vocês. Pô, Rogério, não é isso? Pô, Rogério, ô, Bagé, calma aí. O Nelson chegou ontem aqui já se apresentando, entendeu? Então, eu tenho participado do programa, o nosso professor Girafales também, o David Wagner. Dou umas discutidas com ele de vez em quando. O dia que teve aqui o Pelaipe e ele queria criticar o Celso Roth, não achava como criticar e tal. Então eu, vai agora, Davis Wagner e tal. Entendeu? Que maravilha. Esse é o meu testemunho de que com muita honra, com muito orgulho, acompanho o trabalho de vocês e desejo o maior sucesso possível. Trabalho de vocês, não, trabalho nosso. O senhor está convocado a participar. Sem problema, mas eu digo assim, sempre. Vocês são os líderes do programa. Então, é um programa que faltava na nossa televisão. É um horário muito legal e os craques estão aqui, né? Isso é importante. E a gente tem uma experiência lá desde da TV Pampa, né? Era com o Virando a Mesa e tal. E depois estivemos na Ubra TV também, enfim. E agora na Guaíba, TV1 não faz. E começando, né, Bavaresco? Aliás, falar em interagir, nos últimos 4 anos, Bavaresco e eu interagimos intensamente lá na prefeitura, né? Dias realmente emocionantes. Como diz o nosso amigo Flávio Dutra, de tédio não se morre, né? Não, trabalhando na prefeitura. Mas é um prazer estar aqui também, voltando, estava viajando e tal, e conversei, o Diego fez contato comigo, eu disse, não, assim que eu voltar, estou à disposição e aqui estou para participar. Já me inteirei um pouquinho das notícias de futebol aí, porque estava meio por fora. Se bem que a gente acompanha pelas redes sociais, eu sou um tuiteiro, assim, praticante, né? E acho o Twitter uma grande ferramenta. Eu interajo muito com o Darcy pelo Twitter, direto, e eu acho que é uma forma de se informar, às vezes, muito mais rápida até do que o próprio rádio. E quanto ao programa, acho que também concordo com o Darcy que nesse horário fazia falta um programa de esportes na TV e bem-vindo. E com qualidade, não só para encher o espaço. E descontraído, porque essa é a tônica, essa é a característica. A gente vai fazer o debate forte, né? Eventualmente uma discussão e tal, sempre sobre os pontos de vista. Eu me lembro, o Paulo Roberto Falcão é que sempre diz isso, né? O que tem que brigar são as ideias, não são as pessoas. Então, a gente sempre mantém essa amizade. E o clima do programa é esse aí, e vocês, mesmo que eu disse pro Darcy, tu está convocado também. Não me interessa para onde tu vai, o que tu vai fazer. Aqui tem que dar uma passada aqui. Tá certo. Nelson Cerqueira. Boa tarde, Rogério. Tá bom, filho. Tô bem. Melhorou, cada dia melhorando. Que bom, né? Porque já pegou folga. Eu nunca vi disso. Eu não posso faltar o chinelinho. Começou de férias. Quem começou de férias foi o Alex Bagé. Daqui a pouco vai estar aqui. O Alex Bagé terminou o programa lá na Rádio Grenal agora e ele desce o morro direto para daqui a pouco já estar com a gente. Não, o Nelson, ele me conversou. Sim. Me conversou. Não, estou contigo, vamos fazer o programa, não sei o quê. E isso foi, além de 2, 3 meses, tal, até que vamos estrear dia 2 de janeiro. Estava aqui. Ok.
Ele estava aqui, dia 2 e dia 3. Tem que valorizar isso. Dia 2 de janeiro o cara está aqui. 2 de 3 ele estava aqui. No dia 4 de janeiro, que era meu aniversário, ele telefona para mim e diz, olha, não dá, tô com uma hérnia, não sei o quê, não consigo me mexer, hérnia de disco. Tá presente de aniversário. Não desejo para ninguém uma hérnia cervical, viu? Deixar bem claro isso, não desejo para ninguém. Uma das piores experiências que eu tive na minha vida foi a tal da hérnia cervical. Quem sabe tu larga a bola, que aí não vai ter mais problema. Isso aí é a bola já largou história. faz tempo, né? A bola já me largou faz tempo. Eu continuo. Mas não era goleiro. Não, goleiro aqui. Goleiro aqui. Não, sim, aqui eu... Goleiro aqui. Mas largou também há muito tempo. Não, porque goleiro com torcicolo eu nunca vi, mas o Marcelo Groy teve torcicolo. Né? Teve, acho que mais que uma até. E queriam culpar a fascite plantar e o gramado do campo suplementar, né? Que era o responsável. Bom, mas sobre o Rogério no gol, eu vou contar uma história do Rogério no gol. Ó. História sensacional. Ele e os amigos jogavam na Zona Sul, todo final de semana, e um dos integrantes do time dele era o Vitório Pífero, que era zagueiro. E o Vitório Pífero falhava demais, e o Rogério queria tirar o Vitório Pífero. Pô, sai, queria mudar. E o Pífero, fominha, não queria sair do jogo. Não teve dúvida, vem um escanteio contra o gol do Rogério, o Rogério sai e mete o pé no joelho do Pífero, tirou o Pífero do jogo, fez a substituição e resolveu o problema da zaga. Só que a consequência foi muito pior, o Pífero teve que se operar, né? Passou por uma cirurgia. Foi mais ou menos isso. Tem torcedor do Inter. Tem torcedor do Inter que agora está acendendo uma vela para ti aí, ó. Se ganhou o dia. E tem goleiros aí que poderiam treinar isso aí de vez em quando para tirar o seu zagueiro do time, né? Ah, bom, isso aí tem muito. Fazer uma consultoria com o Rogério Amaral. Eu fazer uma consultoria com o Rogério Amaral. Darcy, não me intriga mais do que já me intrigaram com o Vitório, pelo amor de Deus. O Vitório é um querido amigo, eu faço sempre a distinção entre a amizade e o que é a minha profissão, não é? E o que foi a função, não foi profissão, função do Vitório como dirigente de clube. E nunca por mais amizade que tenho com ele, com o Fernando Carvalho, nunca os deixei de criticar. Nunca os deixei de criticar. Inclusive, tu é testemunha, eu tinha coluna no jornal O Sul, tá? E aí tinha escrito a minha coluna para o dia seguinte e fomos por uma confraternização, tá? Não me lembro onde exatamente que era de algum cliente nosso, fomos para uma confraternização. E aí, na confraternização, um colega nosso me disse alguma coisa lá a respeito do... Não, reclamaram, alguma coisa. Eu não tive dúvida. Da tua coluna. Ou do que eu tinha dito antes. Eu não tive dúvida. Eu saí dali da confraternização, voltei para o jornal e refiz a minha coluna. Refiz a minha coluna. Sim. Para deixar bem claro que a obrigação de amizade não tem nada a ver com obrigação na atividade profissional. Claro. É isso que faz a diferença e permite com que homens de imprensa durem tanto tempo na sua atividade, não sejam meteoros, porque trabalham o tempo todo com a informação, com a notícia, com a credibilidade. Algumas coisas no jornalismo esportivo, assim, no rádio, especialmente, que é onde eu atuo, que eu não abro mão. Eu não faço programa, claro, se o chefe mandar, se o dono mandar, eu tenho que fazer. Sim. Mas eu não faço programa que tenha sorteio de camisa, de boné, de ingresso, porque eu quero que me ouçam pela qualidade do trabalho, não pelo ingresso que vão receber. É isso que faz a diferença do trabalho de quem tem uma longa vida no meio. A opinião, né? O respeito pela opinião, né? O respeito pela opinião é uma coisa muito importante. O cara olha para o Rogério e já sabe, opa, esse aí não dá. Entendeu? Então, nem sempre a gente agrada com a opinião da gente. Eu lembro muito que no período que eu trabalhei na TVE, aliás, trabalhei mais de uma vez, mas naquele primeiro período, que foi lá com o Torres, lá a gente criou, era o Contra-Ataque. Era um programa que entrava antes do Cartão Verde. E a gente começou com uma coisa despretensiosa, né? E acabou o programa, claro, foi antes da era das mídias sociais, não existia, a interação era apenas pelo telefone, e o meu produtor era um sujeito chamado Cristiano Silva. Sim. Aquele bom humor maravilhoso. Grande Cristiano Silva. Cristiano que é repórter e coordenador na Rádio Guaíba. Exatamente, é um amigão meu. Nosso colega na direção da SEG. E modéstia à parte, ele fala isso para todo mundo, então não é segredo nenhum. Eu descobri o Cristiano,
O Que Cristiano, peso pra ti. Que bronca pra Foste ti. culpado? o Cristiano trabalhava ali no Nacional, que não era Nacional, era Castelão na época. Sim. E aí um dia nós estávamos almoçando ali, eu, Nobrinho, e ele disse, eu estudo jornalismo, eu queria fazer um estágio na TVE. Daí eu disse, cara, mas nós não temos vagas. E aí cheguei, quando eu chego de volta na televisão, eu recebi um telefonema de uma candidata a estágio que tinha ficado, tipo assim, o que tu teve, uma coisa grave. E não podia iniciar o estágio. E ele tinha nos dado o telefone de contato dele. Aí liguei para ele e foi trabalhar. Foi assim que começou o trabalho dele. E aquele programa, isso que o Darcy falou, a gente, até por ser uma TV pública, não tinha condições de oferecer nada, a não ser o que a gente estava fazendo, né? E com aquelas restrições de determinadas imagens não podia reproduzir, porque eram chanceladas e tal. E mesmo assim o programa teve uma repercussão grande a ponto do pessoal lá do Cartão Verde, em vários momentos eles começaram foi a primeira TV com que eles interagiram assim, dessas afiliadas regionais, né? Em nível nacional. Foi para nós foi uma satisfação. A TVE para mim também foi uma grande escola. Apesar de que eu trabalhei na TVE, já trabalhava trabalhei antes, depois fui trabalhar de novo na TV Gaúcha, então, né? RBS TV hoje. Mas é uma grande escola. E hoje a TVE não é mais uma fundação, está sendo extinta como fundação. Sim. Ela fica, acho que junto ao gabinete do governador, é isso? Vai ficar vinculada? Secretaria de Comunicação. Fica vinculada à SECOM. Secretaria de Comunicação, que por sua vez está vinculada ao gabinete do governador. Sim, não é? sim. E quem foi designado agora, que trocou de posição com a Isara, que era a presidente da fundação, a Isara foi para o governo, para o Palácio Piratini, e o Orestes de Andrade Júnior é que agora... O Galinho Missioneiro, O Galo Missioneiro, que é o pai, o Orestes de Andrade, Galinho, grande narrador de futebol, Orestes, excelente narrador. E o Galinho, que é Orestes de Andrade Júnior, que agora está fazendo esse trabalho. E eu tive também a TV Educativa como uma grande escola. Também Copa do Mundo de 82, que foi na Espanha. Na Espanha. Naquela oportunidade, a Rede Globo de televisão tinha a exclusividade, como tem, eu acho que até hoje, Sim, né? sim. De transmissão de Copa do Mundo, enfim. E chegando o nosso glorioso Alex Bagé com as informações últimas aí do futebol. 3? Três de rosa. 3. Mas é a cor da moda. Vamos adotar como uniforme. A maioria vence, não tem problema. E aí, O bom ficou bem distribuído, né? Um no meio e em cada ponta. E aí liberou só para as emissoras educativas fazer a transmissão, mas a liberação da imagem era só quando a bola começava a rolar. Aí como é que vamos fazer o programa de espera? Aí tinha uma equipe lá, que era uma equipe excelente, o Biba Alvarez estava comigo, né? E aí nós começamos a fazer uma espera mostrando, assim, tudo com imagem de livro. Produção ficava gravando VT até as 4 da madrugada. Mas aí mostrava, apresentava as cidades onde o Brasil ia jogar, né? Trazia representantes daquela região, daquela cidade ou do adversário, e assim a gente foi levando. Então, por isso que eu digo, a TV Educativa é uma grande escola, sem dúvida alguma. Trabalhei lá, João. Também trabalhei lá. Período que foi muito legal, foi no governo Pedro Simão, e nesse período não tinha esse negócio de não pode falar porque é contra o governo, não tinha censura. A TV Educativa, no governo Pedro Simão, não tinha censura. Não tinha. Se tivesse mantido aquela linha, talvez ela poderia hoje se manter de uma forma muito mais sólida para a opinião pública e não estava passando pelas dificuldades que passa hoje. Mas não foram todos os governos Claro. assim, né? Agora o rosa do Bagé está meio desmaiado, não leva mal. Ele está meio sem vergonha, aquele rosa dele ali. Não pode, é um rosa discreto, né? Cara em Bagé. Não é assumido, não é assumido. Cara em Bagé não assume que usa rosa, então é uma coisa mais Tem que botada. ir devagarito. Tem que ir devagarito. Eu falei, eu tô no rosa, é o rosa enrustido. Isso é um rosa tímido. Mas sabe que... boa tarde a todos, né? Boa tarde aos telespectadores. Hoje pela manhã eu trouxe lá na Rádio Grenal, eu fatiei um pouco essa situação do Pedro Jeromel com o Grêmio, né? Porque o torcedor, na maioria das vezes, agora se criou a tal da IVI lá, né? Então, se o cara fala alguma coisa que o torcedor do Grêmio não gosta, aí tem... como é que é?
É imprensa vermelha e isenta, né? Para mim agora são imbecis vigiando a imprensa, na minha opinião. Porque fica fácil o cara lá e apedrejar o trabalho que a gente faz. E a gente tem aqui na bancada um dos maiores repórteres da história do Rio Grande do Sul, que foi o Darcy Filho, que é o Darcy Filho, e ele sabe quantas vezes o Darcy pegou uma época boa que não tinha rede social. Sim. Porque hoje tudo que se fala na rede social, o cara acha que está se falando contra o Grêmio. Está estabelecido um processo que eu estou trazendo a informação e aí cada um tira a sua própria conclusão. Pedro Jeromel assinou um contrato de renovação com o Grêmio até 31 de dezembro de 2019. Depois que ele assinou esse contrato com o Grêmio, detalhe, o salário do Pedro Jeromel é 430 mil reais. Esse é o salário do Jeromel. Depois que ele assinou esse contrato com o Grêmio até 2019, chegou uma proposta do Galatasaray da Turquia. O que o Jeromel fez? Pegou essa proposta do Galatasaray e levou para o presidente Romildo. Presidente, temos essa proposta do futebol turco. O valor que estão me oferecendo de salário é muito bom. O presidente, não, mas por isso não é interessante para o Grêmio. Porque hoje o clube não procura mais o clube, procura o jogador ou o empresário. Aí o presidente Romildo, segundo o empresário Michael Portela, que é o empresário do Jeromel, teria prometido ao Jeromel um aumento de salário. Só, deixa passar isso aí agora, que daqui a pouco a gente senta e discute um outro aumento. Já o Jeromel recebendo 430 mil. Bom, esse aumento não aconteceu. Na semana passada, o Flamengo procurou o empresário do Jeromel e fez uma proposta de um salário maior do que aquele que o Jeromel ganha no Grêmio. Ele até não queria que revelasse o... pediu para repórter, não pode revelar o clube. Não, eu tenho uma notícia, a notícia é essa. Então é o Flamengo. Não tem proposta. Ontem, até por inocência do vice-presidente de futebol, Adorico Roman, ele foi para as rádios e para a TV e disse o seguinte, não, o Grêmio não tem proposta oficial. Não, não tem. Não tem, o Flamengo não procurou o Grêmio, o Flamengo procurou o empresário e o jogador. O Jeromel na quinta-feira retorna da seleção brasileira e aí o empresário do jogador promete sentar com o Pedro Jeromel e com o Grêmio para discutir essa situação. Palavra do presidente Romildo Bolzan Júnior. O jogador tem contrato até 2019 e o Grêmio não cogita mudar nada desse contrato. Mas o que pediu o Jeromel e vai reforçar o pedido na quinta-feira? 1,5 milhão de luvas por esses 3 anos restantes. É o que o Flamengo está oferecendo. Para que fique claro, alguns... Mas ele fica o mesmo salário? Ele ficaria com esses 430 mil, mas receberia 1,5 milhão de luvas diluído nesses 36 meses restantes. Bom, para que o torcedor entenda, é claro que tem uma multa rescisória e que não é assim o Flamengo vai tirar o Jeromel. Não é crise da imprensa, essa é a informação. Coincidentemente, o Jeromel na semana passada fez uma crítica muito dura à direção nos microfones. E havia feito antes de receber o reajuste anterior. Antes de receber o reajuste. Então... isso é informação. Pode ser que não agrade alguns torcedores, mas essa é a informação. Até tem alguns colegas... Bagé, vamos combinar que o nosso papel aqui não é de agradar torcedor. Não, mas eu digo... é da gente falar as coisas, emitir as nossas opiniões, mexer com o senso crítico de quem está do outro lado, que pode nos rebater perfeitamente. Agora, esse negócio de grenalização, eu não entro nessa história. Não, mas eu estou deixando... Mas não entro nessa história porque... deixa eu só trazer um exemplo. Que o Darcy conviveu muito também e trabalhou junto conosco, Valdomiro Moraes. Sim. Ele dizia sempre, meu maior orgulho é eu passar na frente da torcida do Internacional e ser vaiado, passar na frente da torcida do Grêmio e ser vaiado. É verdade. A coisa é assim, eu também não ligo e eu tenho um dos orgulhos que eu tenho na rede social, eu tenho quase 4 mil bloqueados. Se o cara é mal educado, eu bloqueio. Eu não estou para ter quantidade, eu quero ter qualidade. Na minha rede eu faço o que eu bem entendo. Mas eu abri esse parêntese porque tem colegas de imprensa que não dão informação e aí eles vão para tumultuar. Então quem não quiser, depois pega com o Diogo, comigo, pega o meu WhatsApp que eu passo para vocês a informação detalhada. Então isso gera um transtorno muito grande na rede social, então tem torcedor pensando que é só crise. Não, não é crise. Estou dando salário, Jeromel ganha 430 mil reais. E para ele seguir no Grêmio, ele quer 1,5 milhão de luvas. Mas não é simplesmente a vontade dele. Só que nós estamos falando de um jogador hoje que é titular indiscutível do Grêmio na Libertadores. Se ele não ficar contente com a negativa do presidente Romildo, está estabelecido um ruído de comunicação, que ficou muito claro, como lembrou o Darcy, não foi só na semana passada. Ele vem constantemente... Ele resolveu o problema anterior dando uma declaração como essa que ele deu agora. Ele repetiu uma declaração para resolver o problema. E isso aconteceu com o Rodolfo. Quando chegou a proposta da Turquia, o Rodolfo chegou ao presidente. Presidente, o salário é esse, é a minha vida, eu preciso ir. Só jogador não tinha um contrato tão longo. Não, e a diferença é que a importância do Jeromel, mesmo o Rodolfo tendo prestígio com a torcida, na época, hoje o prestígio do Jeromel é muito maior, até porque botou uma faixa. Não, e o contrato é mais longo, a multa é mais alta. Só uma pergunta para vocês que é importante. O Jeromel está contente no Grêmio com essa situação toda? Não pode estar contente o jogador do Grêmio.
Não é que não esteja contente. O Grêmio prometeu, não O Grêmio cumpriu. prometeu, não cumpriu. Foi por isso que ele deu essa declaração. Olha, O o Missão podia ter jogador contratado mais. dá uma declaração E de- agora ele estabeleceu, 1,5 milhão pelos últimos 3 anos. Bom, o presidente pode chegar, Jeromel? Não vou te dar. O que está acontecendo com o Jeromel é parecido com o que aconteceu com o William no Inter. O William foi seduzido por o clube, pela proposta, e deixou A claro. diferença é o tempo de Só contrato. que com mais tempo. Tempo de Agora, contrato. o Jeromel é que ele também soube que ele ganha bem menos que o Maicon. Ele também soube que ganha bem menos que o Douglas, que acertaram seus contratos agora. Então, isso aí também é motivo para ele ir atrás e fazer com que essa oferta que ele receba do Flamengo tenha um valor dentro do Grêmio. Essa é uma posição que ele toma. É um álibi que ele tem para tentar receber essa diferença aí. Agora, o que me chama a atenção é que o Flamengo está atravessando os negócios do Grêmio e o Pelaipe não está mais lá no Flamengo. Teve um período Diziam que que era o qualquer Pelaipe, né? coisa que acontecia... Que era culpa do Pelaipe. Era culpa do Pelaipe no Flamengo. Não, o Pelaipe Flamengo não tá mais faz no isso. Flamengo. O Flamengo tirou o Renato do Grêmio, não foi isso daquela vez? O Renato antes de ir embora. O Renato antes de ir embora. Mas eu queria dar uma crise aqui agora. O Renato, Não, mas ele não saiu pro Flamengo? Saiu? Não, saiu, mas o Renato, antes de ir embora para o Flamengo, ele armou uma entrevista com o Bosco, dizendo que ia embora para a Europa, para você colocado no ar minutos depois de terminado o jogo no Japão. Ele fez tudo Não, antes. isso eu lembro. Não, ó, um pouquinho. O Renato estava louco para ir embora também, né? Vamos combinar. Como o Jeromel, os caras... Essa história, o Bagé dizia na rádio hoje uma coisa que todos nós também concordamos. Esse negócio de jogador de futebol, eu amo, eu sou... ama, né? O que tu ama, rapaz? Tu gosta de dinheiro. Quem como vive de qual- amor é dono de motel. Como qualquer um de nós, o nosso Que já negócio disse, é dinheiro. há controvérsias, que quem vive de amor é dono de motel. Já disse, há controvérsias sobre o amor. O amor, tá certo. Agora, o que vocês acham dessa questão? Não tem mais ética entre os clubes. Não. Mas nunca teve, né, Rogério? pior é Sim, mas o vem cá, Atlético, mas por exemplo, antes que os deve pro clubes Grêmio procuravam. e anda atravessando. Mas antes os clubes procuravam. Mas essa história clube pra precisa ser clube. bem esclarecida. Essa Qual é história, do- a culpa do não é Vitor? só do Atlético. Não é só do Atlético essa culpa aí. Ninguém fica devendo tanto tempo impunemente. Essa história tem que ser bem explicada. Tá, mas eu estava dizendo que antes os clubes procuravam os clubes para negociar os jogadores. Mas é que agora tem a multa gigante, né? Então já sabe, por exemplo, o Rogério Amaral está preso ao Guarani de Bagé, a multa é 150 milhões. Ninguém paga multa rescisória. Se for o tempo. Se pagou no caso do Inter com o Pato, que era um jogador jovem, eram 20 milhões de dólares. Hoje se fala de 50, 60 milhões para qualquer jogador. Então hoje não se discute mais essa multa. O que faz? Vai lá e seduz o jogador de alguma maneira com a questão salarial. Mas onde é que vai se parar desse E tem um jeito? detalhe, tem uma lenda que diz que todo brasileiro nasce para amar a bandeira dos Estados Unidos, porque ele vem em tudo que é lugar, filme. Todo jogador brasileiro nasce para jogar no Flamengo um dia. Isso é a realidade. Se fizer a proposta, é Flamengo, é Rio de Janeiro, e hoje o Flamengo tem 30 dias no mês. Mudou, o Flamengo hoje paga em dia. O Flamengo está numa Libertadores. Isso pesa Só também. não tem onde jogar, né? Tirando isso. Não. Não tem campo. Vai acabar ficando com o Maracanã, tu quer ver? Não tem Vai dúvida. acabar ficando não com o tem Maracanã, dúvida. vai acabar Não ficando. tem dúvida. Sim, o Vão entregar pro Maracanã, Flamengo. o Maracanã tem essa ronha ainda aí, que o consórcio não queria receber depois da Olimpíada, porque segundo o consórcio que administra o Maracanã, o estádio retornou, ou seria retornado, né, fora das condições em que foi entregue, Mas já liberado estava pelo tudo mal Comitê contado, Olímpico. né? Aí agora a Justiça determinou que o consórcio assuma o Maracanã assim. Quando é que foi inaugurado o Engenhão? O Engenhão foi um estádio feito para o Pan-Americano do Rio de Janeiro de 2007. A Copa do Mundo no Brasil aconteceu em 2014, apenas 7 anos depois. Então, quer dizer, aí ninguém entendeu agora, tinha sempre alguns funcionários em cima da estrutura do Engenhão. Aí diziam que era para limpar. Coincidentemente, 7 ou 8 meses antes do período para se entregar os estádios da Copa do Mundo, descobriu que tinha algum material que foi Podia colocado soltar. que acabou enferrujando, corroendo as estruturas. Aí se vetou o Engenhão para poder injetar mais um adicional lá de grana para poder ter apenas o Maracanã para a Copa. Porque senão os caras iam dizer, não tranca esse dinheiro do Maracanã porque tem o Engenhão. Aí foram lá e inutilizaram o Engenhão, sabe? É Brasil. Sim. Mas Um aí, estádio de 7 por anos, isso, na por época, isso, em por 2014. isso não se queria aqui 16 sedes para a Copa do Mundo? Para construir 16 estádios? Não era, no início não era assim? 12 já não tem uso. Não, Imagina dizer. 12. Não tem o que 12 fazer. porque a FIFA ainda concedeu, diante da insistência do governo brasileiro, de serem 12 sedes.
Mas inicialmente o governo brasileiro queria 16 E a sedes. FIFA 8. Tá? E a FIFA 8, que é o que a FIFA trabalha. 8 sedes. Mas o Brasil estava pensando já adiante, Rogério. Vendo agora O Brasil Mundial não, vai o ter. Brasil não. Mas o Mundial não vai ter. governo brasileiro. Quantas Vamos falar a seleções, verdade. quantas seleções terão no Mundial agora? 32, né? Não, Não, agora 32 48. agora. 48. Não, Vai pra 48. 48. Já era. Estava na frente o Tava Brasil. na frente, o Brasil sempre à frente. Visionário. A próxima Copa do Brasil já tem estádio para todas as seleções. Então, Com a Petrobras patrocinando tudo, devia ser isso também. Já que estamos falando, hein, Rogério? É. Já que nós estamos falando em estádio, eu queria abrir um parênteses aqui. Que vergonha que está acontecendo com o Estádio Olímpico, né? O que tem o Olímpico? O pessoal está dilapidando o que restou da estrutura do Mas ele Olímpico. é sempre Mas o o que Grêmio vai pegar o terreno? Sim, mas acontece o seguinte. Tinha que ter, Vai ser implodido. Tinha que ter um certo respeito com o que aconteceu, com a história do Olímpico. Não podia deixar ser invadido por pessoal Mas que vai lá. ele não é mais Cracolândia, do hoje é Cracolândia o Olímpico. Ele, é que o Olímpico ficou no limbo, né? É. Não Ele é é garantia não é do do negócio, Grêmio só- nem é da OS. Ele é só a garantia do Ele é uma negócio. garantia avaliada em 200 milhões de reais. Tá, e não valeria pro Grêmio ou para a própria OS colocar uma vigilância, Não, a OS cercar, não Mas existe, tem vigilância, proteger. tem que cercar. Mas tem vigilância. Não, É que ali não pessoal- tem como... Vai ser implodido. Não, é que o pessoal Desculpa, está a invadindo. falta de respeito, né? a falta de É que respeito o pessoal com a história. Está invadindo. É, tá tem invadindo. gente que já está morando lá. Não, isso aí aconteceu tem- com. Quer ver uma entram coisa, para isso consumir aconteceu com drogas os lá. eucaliptos. Inclusive, para fazer aquele empreendimento que ficou maravilhoso, aliás, foi uma das coisas bacanas que os caras fizeram ali, colocando as goleiras. Sim, o Gran dos- Parque Pô, Eucalipto. ficou como tu resgatar a história e fazer um empreendimento. Cumprimentos aí ao doutor Mel, ao doutor, ao pessoal da Melnick Iven, Isso. não é? E Eu que fui foram na os inauguração responsáveis. junto da pracinha, junto com Rogério o Fortunato. Amaral foi no lançamento do empreendimento. Nós estávamos na TV. Isso. Lançamento Mas do enfim, empreendimento. aquilo ali, futuramente, acho que pode acontecer uma coisa parecida. Mas até acontecer nos eucaliptos, foi invadido, foi foi igual o processo. Foi dilapidado. Tinha um pouco menos disso, porque tinha as quadras Os eucaliptos teve um breve período, quando o Internacional tirou as categorias de base dali e passaram a treinar no estádio Beira-Rio, os campos ao lado do Beira-Rio. Foi um breve período. E depois do Internacional, eu me lembro que foi... Eu não me lembro de data direito, mas o Internacional reformou o estádio dos Eucaliptos. Inclusive, foi feito algum tipo de jogo. Teve um outro jogo ali, mas foi um período breve Teve São também. Paulo e Rio Grande veio fazer um jogo. Exatamente, Depois exatamente. Foi São Paulo arrendaram e Rio aquela Grande. outra parte para Pra HD, HD. Foi Mas a arrendado. parte não quadras. arrendada continuou, porque o cara só saiu dali quando a obra começou. O cara que invadiu várias famílias. não, Eu sei que eu tinha conheci o pulseira. advogado. O advogado que estava tentando tirar o cara dali. Não, mas Aliás, igual o descaso mesmo, né? Falar em jogo, hoje tem jogo treino do Inter, né? Contra o Tubarão. Contra o Tubarão, que tem como principal destaque o Renteria. Tipo Ele Colômbia, mesmo, tipo Colômbia, tipo É o Colômbia. centroavante do Tubarão. Como é que é tipo o quê? Tipo Colômbia, tipo Colômbia, tipo Colômbia. Lembra do Era a Renteria? expressão dele? É, Renteria, tipo Colômbia, tinha dança ali. Uma vez ele fez aquela... Hulk hack, né? Ele fez a dancinha e aí ele não sabia o que era dança, ele mais ou menos imaginava. Eu lembro que, o grande mestre Rui Carlos Osterman, né, trouxe toda a informação, né? Não, isso é uma dança dos ancestrais, e foi lapidando toda. Daí passou, 2 dias depois, um dia ele fez um gol e nós perguntamos, e aí, mas o que é essa dança? Não, isso é a mesma coisa que o tchan de vocês. Você bagunçou toda a explicação do professor Rui, que era uma explicação embasada na história, né? Fenômeno de cérebro. E ele explicou que os guerreiros faziam assim. E nós perguntamos, vem cá, e a dança? Como se fosse no Brasil, é o tchan. Olha aqui, ó. Se você está trabalhando aí duro, né, trabalhando e quer um descanso, confira o recado da Elaine aí. Elaine pega 2 ônibus para trabalhar. Passa o dia de pé na loja. Depois, mais 2 conduções para voltar. Sabe o que ela faz quando sai do expediente? Baixa o braço. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. O Circuito Verão de Esportes é um deles. As inscrições para participar das competições já começaram. Beach soccer, futevôlei, vôlei de duplas, basquete, handebol e câmbio de areia. Vá até o Sesc ou acesse o site. É isso aí, Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. E aí, gente, o que nós vamos esperar do Campeonato Gaúcho que começa nesse final de semana pro Internacional, pro Grêmio ainda não, né? Hoje eu ouvi a discussão de vocês aí sobre a questão do valor do Curitiba contratando o Ronaldinho. Quem é que estava contigo na Rádio Grenal hoje de manhã? Das 9 às 11 é o Douglas Calduro.
Então era com o Douglas Calduro. Que, por sinal, tem a voz parecida com do Hernani, do Montanha. Muito Do parecido. Hernani Campelo, achei parecida a voz dele. Até Só que ele, quando começa a falar, não para, né? Ele entra, começa a falar, e aí é um problema muito sério. Esse é o nosso Douglas, ele fala, porque quando fala a jogada pelo lado direito, entra pelo meio e fala, o Bagé sabe, mas ele não vai falar agora, só vai estar adiante. Aí tu tem que chegar, ele não dá respiração para te fazer assim. Não, a voz eu achei parecida com do Hernani Campelo, mas digo, não é o Hernani, porque o Hernani, apesar de rápido, não é tão rápido assim para falar. E me lembrou aquele nosso colega que hoje está na Fox, era da ESPN, o Wagner. Paulo Vinícius... PVC. Paulo Vinícius Coelho. Cada intervenção do Paulo Vinícius Coelho, quando o narrador pede para ele... O entendimento de futebol deles é muito parecido. Cada vez que o narrador vai lá... E aí, PVC, como é que é? O número 23, fulano, que entra pelo lado esquerdo, saindo mais... informação. O PVC, Darcy é uma enciclopédia, várias vezes em setores, ele está sempre com uma pilha de jornais da cidade que ele chega e ele conversa, ele me disse uma coisa que na época de setorista mais ativo eu fazia todos os dias, não conseguia com a mesma quantidade dele. Por exemplo, 20 clubes da Série A, ele falava todo dia com 20 representantes, podia ser o presidente, o vice-presidente, Nobrinho, quando era assessor de imprensa, o mas ele Nobrinho falava muito com os 20 caras todos os dias. E por um bom tempo eu conseguia fazer isso. Falava 14, 15, sempre um dava um cachorro. Mas ele falava com os 20 todos os dias para saber se tinha alguém que tinha sentido alguma coisa no treino da tarde anterior. Ele é um... Não, mas aí ele bota no comentário do jogo essas informações junto também. Isso. Então ele fala rápido e aí com muita informação. Aí daqui a pouco eu já me perdia onde é que estava o cara que estava jogando pela... Mas o Douglas é bom cantor também. Ué. E toca violão. Ele é um fenômeno. O Ronaldinho... Tem que trazer ele no programa, já falei. O Ronaldinho, o Coritiba ofereceu para ele um salário de R$300 mil fixos, né? E mais algumas participações, dependendo de quantos jogos ele vai fazer. E ele exigiu que ele topava esse salário desde que a segurança dele ficasse por conta do Coritiba e que o Coritiba fosse o responsável por pagar aluguel ou comprar a mansão que ele vai morar. Que é próximo, tem um condomínio na frente do CT do Curitiba. O Drogba pediu para quem? O Drogba pediu um carro blindado. Um carro blindado? Geralmente os caras pedem alguma coisa. Qual era o Mas clube que estava para a imagem do Brasil Corinthians? fora. Né? A imagem do Brasil fora é isso aí, é carro blindado. O Drogba são 120 mil euros a proposta e mais um carro blindado. E mais moradia. 120 mil euros não é nada fora... Eu digo assim, do que alguns caras já recebem. Não, mas é mais do que os 300 mil do Ronaldinho. A questão do carro blindado também não é nada demais. Isso só demonstra a imagem que nós temos lá fora, que é muito ruim. É que eles fazem questão de botar no contrato. Uma peculiaridade, certa vez, numa das renovações, eu só não lembro, eu acho que foi no momento da contratação. Quando o Luxemburgo chegou para treinar o Grêmio, ele fechou o valor, tal, tanto é meu, tanto é da comissão técnica. E eu quero mais 5 camisetas. E aí o presidente do dono olhou para ele assim, tá maluco, né? Eu vou dar 400 mil, sei lá, por mês, mais 5 camisetas. Não, libera as camisetas. Não, mas põe no contrato. Ele sabia que ele tinha direito àquilo, mas ele fazia questão de botar. E o presidente Paulo Dano foi lá e colocou no contrato. Mas esse Agora, lance... diga-se também, ele comprou um camarote no Grêmio. Né? Sim, é verdade, eu lembro Mas disso. esse lance de mansão e carro blindado, sabe, cara, eu vou te pagar tanto aqui. Teu carro blindado, tu vai comprar, vai dar um jeito. Não, mas essa é a negociação, os caras pedem isso. Mas é assim, até o aluguel do apartamento. Rogério, até os executivos das grandes empresas, quando se mudam de cidade, não só no Brasil, fora do Brasil. Para que tu vai gastar eles, esse é isso aí, tudo bem, é um mas, pacote, mas aí né? eles não ganham 400, 500 mil por mês. Mas se tu Alguns pode ganham. tirar, ele pediu. Aí tem os salários indiretos, aí eu concordo. Mas por esse pacote, vamos dizer assim, moradia, mais um carro, segurança e 300 mil por mês, podia terminar a carreira dele no Grêmio, né? O Ronaldinho, por esse valor. O Grêmio poderia bancar isso aí. Lá em Bagé, O Ronaldinho já terminou a carreira dele. Eu também. O Ronaldinho joga... Podia encerrar por aqui. O Robinho voltou da China e foi melhor. O Ronaldo voltou e foi melhor. Todos que voltam são O melhores. Robinho não jogou nada nesse Campeonato Brasileiro. O Robinho não jogou nada nesse Campeonato Brasileiro. Foi bola de prata. É, mas eu não tenho culpa que os caras não sabem escolher. Mas não jogou nada. Mas não jogou nada. Não jogou nada. Qual foi a atividade do Robinho? Onde o Atlético chegou? O Atlético foi eliminado na Copa do Brasil pelo time B do Internacional. Esse o Atlético Mineiro foi eliminado.
O Atlético Mineiro foi eliminado pelo Grêmio, sendo goleado no Mineirão com o Robinho. Pô, o Robinho foi um desastre. Eu não vejo ele como desastre. Ele pode não ter sido um craque, mas Quase eu acho foi que ele jogou eliminado, bem. né? O Atlético quase foi eliminado. Quase foi eliminado. Ele eliminou. Quase foi eliminado. Eu acho que o desastre do Atlético foi o treinador. Desculpa, o desastre do Atlético foi o treinador. Pode passar pela ideia de que O Marcelo foi muito mal. o Atlético, da forma como destaque passou pelo negativo foi o destaque Internacional, negativo. foi uma derrota. O Robinho fez aquele gol contra o Grêmio aqui, que foi o gol decisivo, na minha opinião. Aquele jogo mudou a trajetória do Roger no Grêmio. Até ali, aquele foi o segundo ou terceiro jogo do segundo turno, se não me engano. O Grêmio tinha ganho do Corinthians 3-0. Aí saiu, não lembro qual foi o jogo, e voltou para jogar aqui. E estava ganhando do Atlético de 1-0, o gol do Luan. E aí no finzinho do jogo, o Robinho, única oportunidade que ele estava jogando na esquerda, não jogou nada. Tem razão o Darcy, nada. Aí entrou o Otero, eu acho. E aí fez uma jogada pela esquerda e cruzou. E ele entrou. Ele não foi acompanhado pelo volante. Quando no campeonato tu pode contar o feito do jogador. Então ele só veio para atrapalhar. É. O Robinho Eu só só lembrei veio para desse atrapalhar. fato. Eu lembrei desse fato aí, porque isso foi decisivo para o Roger. Depois disso, o Grêmio foi goleado para o Curitiba. E teve uma outra goleada, acho que para Ponte Preta. Vamos dar voz para a galera aí, que o pessoal está interagindo através do nosso WhatsApp 999 81 77 00. Diga aí, voz da galera. O Daniel Santana, ele diz que o Jeromel é prioridade no Grêmio e que o Tricolor tem que fazer de tudo para mantê-lo. Aí vem a pergunta do Jefferson de Joinville. Ele quer saber, o Grêmio tem mesmo que aceitar tudo que o Jeromel pedir para ele permanecer? Não. O Jeromel tem contrato para cumprir com o Grêmio até dezembro de 2019. Se o presidente Romildo fincar o pé no chão agora, só, o teu salário já é bom, não vou te dar aumento, o Jeromel fica no Grêmio. Agora, de que maneira ele vai jogar? Quem vai resolver o problema do Jeromel no Grêmio vai ser o diretor Renato Carioca. Eu ia dizer. Ele é que vai chamar os caras. Olha, resolve. Quem? Mas ele abonou as declarações do Jeromel, né? Então tá com O Jeromel declarou, ele veio. diretor Renato Carioca. Mas está acumulando funções? Funções, desde o primeiro momento. Mas não é o Dorico Roman que manda? Na administração anterior já era o Renato Carioca. Quando ele chegou no primeiro dia e o Henrique... Não, com o Adalberto Praz, não. Sim, mas eu vou te dar exemplos. Eu não vou te dizer. Não vou ficar... No primeiro dia, o Henrique Almeida faz aquele gesto para a torcida, aí o Renato Carioca vai lá para frente da imprensa e diz o seguinte, olha aqui, ó, já falei para ele, ele virá aqui agora, vai pedir desculpas para a torcida e vai ser multado. Dito isso, veio o jogador, se desculpou, veio o vice-presidente, doutor Adalberto Praz. Olha, nós vamos nos reunir para decidir o que... Não, já estava reunido, já estava decidido, velho. A decisão, o Renato Carioca já tinha comunicado. Esse é o primeiro. Segundo, vão jogar na Bahia, e aí ele combinou com os jogadores. Olha aqui, ó, vocês vão voltar para casa... Treinam sexta e tem folga sábado, domingo e segunda. Voltamos na terça, porque eu daqui vou para o Rio. Só vou comunicar para os homens aí e tal. Acabou. Não, e lembra a resposta dele quando foi perguntado? Primeiro, vou continuar fazendo assim. Isso na volta. Aí depois teve o penúltimo jogo. Entrevista coletiva. Olha, quero avisar para vocês que eu vou me embora. O jogo que vem, não sei quem é que vai transmitir aí, quem é que vai ficar treinando. Eu tô fora. Arrume aí que eu larguei. Quando foi isso? Isso foi antes do último jogo. O último jogo contra o Botafogo. Ele não treinou. Ele não estava aqui? Sim. Quem treinou foi o Júnior Chaves. Olha aqui, ó. Não, só o Orlando Fantoni. Foi o James Freitas. O Orlando Fantoni fez isso num Grenal, saiu na metade. O Filipão. Mas o Titio Fantoni por outra razão, né? Achou que já tinha terminado o jogo. O Filipão abandonou faltando 2 minutos. E o Renato Carioca, um mês antes, disse: ó, fiquem aí com o time aí que eu tô indo embora. Aí tava lá no Rio falando, não, porque o Douglas, quando eu chegar, o Douglas renovou. Sim, 2 anos, que era aquele. Renovou. Ele voltou, chegou aqui e renovou. Mas ele falou agora, deixei uma lista mastigadinha para a direção. O que é mastigadinha? Não é só um termo utilizado por ele. É o cara que liga, já deixa tudo acertado, inclusive para um jogador. Porque o planejamento estratégico, previsão do planejamento estratégico do Grêmio era ficar sem zagueiro. O Grêmio tem 3 zagueiros, tem 2 titulares. Exatamente. Está perdendo. Estava indo nesse caminho. Então eu vou dizer... Agora ele vai ter... Por exemplo, contratação de zagueiro, Rogério. O Renato proibiu lá o software indicar. Porque o software só indica zagueiro ruim.
O Jeromel veio porque o Filipão falou para eles, olha, esse cara é bom. O SAP lá, o SAP. É o SAP deles lá. Só. Então não Mas pode. então eu vou dizer para vocês que o Renato Carioca, Sim, ou o sabe, Renato Gaúcho, ou o Renato Portaluppi, como queiram, ele está no ritmo dos técnicos europeus. Porque os treinadores dos principais clubes, e nem só dos principais São clubes, gerentes. todos eles gerenciam o futebol. Diretores técnicos, né? Todos eles São são. os diretores técnicos. O Mourinho influencia o Guardiola diretamente nas contratações e mais do Mas que aí tem que determinar recomendar, que seja assim, né, telefonam e conversam com os jogadores. Mas aí se determina que é assim. Tanto que o Luxemburgo fala nas entrevistas que o grande erro dele foi que lá no Real Madrid ele não fez aquilo que ele fazia aqui no Brasil. Sim. Lá no Real Madrid ele não botou em contrato quanto que dariam para ele para que ele determinasse as contratações. E aí quem contratava era o Valdano e ele não sabia de nada. Mas no Brasil vai ter que se... Não tem problema que seja assim. Mas então que não se venda a ideia para o torcedor que vai se contratar um diretor executivo. O dia que o presidente Romildo participou aqui do Virando do Jogo, ele, assim que terminou o programa, eu perguntei, presidente, quem você vai contratar? Disse, não posso dizer o nome, mas vou contratar um jogador top. Não veio até agora o top. Ele já tinha nos dito no programa do Cadu, lá atrás, ano passado. Também que teria. Agora, é que o Renato Carioca é o seguinte, ele manda mesmo. Ele chega e resolve os problemas. Não, com ele não tem pendência. Então ele vai resolver essa questão do Jeromel aí, ou para bem ou para mal. Mas quem vai resolver é ele. Mas tem que resolver logo, Até né? porque no Grêmio é assim. Eu estava lembrando, no Grêmio os dirigentes gostam que o treinador mande. Eu me lembro uma vez o Grêmio contratou o Bira, aquele centroavante do Brasil de Pelotas. O inteligente ou o Biraburro? Não, o inteligente. Era Adalberto Praz, era o vice-presidente do Grêmio de futebol. E o Bira foi contratado porque o Paulo Santana fez uma campanha e obrigou Escreveu uma coluna. e obrigou e contratou. E o Grêmio, com o futebol liderado pelo Adalberto Praz, foi lá e contratou. E o Grêmio estava fazendo uma excursão para a Europa, estava jogando em Málaga. Mas o Santana contratou um outro jogador, quem foi? O Alcino Grande, O Alcino de Estrela de Belém. estrela de Belém. É. Ele só escreveu, contratou- uma coluna inteira, acho que o nome do Alcino é isso? Isso. Foi aquela história. Aí o que ocorreu? Aí chegou, o Grêmio ia jogar, o seu Minelli, não quero saber desse cara aqui. Tanto é que o Grêmio não foi nem recebeu, foi um funcionário recebeu o jogador no interior da Espanha, porque o seu Minelli não deixou. O Luxemburgo chegou e na gestão Fábio Covas, olha, reunião minha com os jogadores, não participa ninguém, é eu e eles. Vocês estão fora. Ou não foi verdade isso? E agora o Renato está dando carta e jogando de mão. Voz da galera, diga aí. O Cláudio Nascimento, do Passo da Areia, ele pergunta, o Inter vai mesmo investir dinheiro para contratar o Marcelo Cirino? Marcelo Cirino, isso é um engano. Depende só da liberação do Atlético Paranaense. Sim, essa liberação vale 7 milhões. Isso. Tá, Qual mas foi o melhor momento do Deus. Cirino no Flamengo? O melhor momento do Cirino no Flamengo foi quando o Luxemburgo foi o treinador. O problema é o dinheiro. Teve uma outra festa lá na casa do Nego do Borel que ele foi Foi destaque. Mas vem cá, não tem, eu estava ouvindo hoje de manhã vocês na Rádio Grenal O falando Nego do sobre... Borel faz festa aqui em Porto Alegre também, parceiraço do Luan. Não é assim? Viu, vocês estavam falando lá na Grenal justamente sobre a questão do Marcelo Cirino, mas não tem um fundo de investimentos que comprou 50% do Marcelo Sports. Cirino? Esse é o problema. Então, Mas aí não- negocia com duas pontas, com o Atlético e com o aí fundo. dá problema. Tá, porque o Flamengo tem que pagar quanto? Nós falamos aqui a semana O passada, Atlético quer 18. 7 milhões. O pedido do Atlético inicial era 7 milhões. Tá, mas teria que o Flamengo pagar no final do ano, se não tivesse repassado, Exato. 18 milhões. Exatamente. 18 milhões. Exatamente. Tá. E aí, pro fundo. Sim. Pro fundo. Por 50%. Tá. Mas aí como é que vai fazer? Aí o Flamengo não conseguiu colocar o jogador. Aí o jogador vem para o Internacional. E o O Inter que vai Internacional pagar? numa Série B, o fundo É, vai. A obrigação vai passa a ser valorizar. do Inter. Claro, A ideia é essa, essa obrigação passa a ser do Inter. O Inter está comprando todo o consórcio, se fechar o negócio. Não vai entrar. Mas O o boleto Internacional fica não com o vai Inter. entrar Tá, nessa parei um aí. pouquinho. Mas aí o Internacional paga o Atlético do Paraná 7 milhões, E vamos ainda dizer. fica devendo 18. Tá, e fica devendo 18 para o consórcio. Isso. É que o Flamengo, Se fechar os 100%, desses né? 18, o Flamengo se compromete em pagar metade. É que por vezes tu negocia um percentual disso. Tá, não, Esses então- percentuais não estão definidos. Que quebra-cabeça. O Peraí, Inter vamos quer lá. montar uma maneira de que o jogador jogue. O braço Tá. esquerdo e o Como é o- braço direito são Como é que é a o. perna esquerda do Como é o fogo. nome do consórcio esse Doyan lá? Sports. Doyan Sports. Doyan. Doyan. É o mesmo que comprou o Leandro Damião, comprou... Doyan, tá. O Lucas Doyan, Lima. tem 50%. Isso. Tá. O Atlético do Paraná tem quanto? Tem os outros 50%. Aí como é que ficaria o repasse? O Flamengo já pegou esse jogador
com a condição de revendê-lo, Sim. e, ao revender, teria que desembolsar 18 milhões. E tem um prazo X também. 18 Esse é o milhões fim do- para o fundo. Sim. Mais os outros 50 do Atlético do Paraná. Para quem é, eu não sei. Eu sei que o Flamengo tem que dar jeito de 18 milhões no final do ano. Então o Flamengo quer se ver livre para passar para alguém abraçar esses Tá, 18 milhões. mas o Internacional não Quem é que ficaria. vai Mas, comprar? enfim, o jogador é uma bomba relógio, É, pode estar exatamente. no Internacional. É Vai isso, é uma estourar bomba no- relógio. E nem é alguém. grandes coisas, vamos combinar, né? Claro que não é. O Inter não vai entrar nessa aí. Não, mas Se o entrar que eu nessa fico. aí... Não, o que eu fico pensando é o seguinte: se o jogador era para estar no Flamengo, para ser exposto, colocado na vitrine, e não conseguiu no Flamengo, vai ser no Internacional que está disputando uma segunda divisão? O Flamengo não vinha jogando. Né? Sim, Flamengo mas não vinha mesmo jogando. que venha a jogar, ser titular do Ele foi- O Internacional. crime dele é difícil, jogar vai. segunda e sábado. E Aí. lá ele foi barrado por um jogador extraordinário que esteve no Flamengo. Que está aqui em Porto Alegre? É, que não foi barrado sistematicamente, mas perdeu em muitos jogos. Fernandinho? Perdeu a posição para esse magnífico jogador chamado Fernandinho. Fernandinho. Ele levou. Bom, o Fernandinho foi levou. titular até o final, depois que o Ederson, aquele se machucou. Fernandinho né? jogava só de Contra vez o em quando, Corinthians. rapaz. Aí ele entrou 2 jogos que ele entrou lá, fez 2 gols. Cara, então, Fernandinho, Agora- se fosse, o Flamengo tinha bancado. Depois do episódio Jô, principalmente daqui do Internacional, e o sucesso que ele fez no Atlético Mineiro, mesmo que tenha sido uma temporada, 2 temporadas, eu não duvido de mais nada. Sim. Aí daqui a pouco vem o Marcelo Cirino aqui, termina jogando, Vitinho, mas o sendo o Vitinho- nome do Inter O para sair da no segunda Inter- divisão. O Vitinho no Inter, na minha opinião, ele não é que ele tenha jogado mais que no Botafogo, mas ele apareceu mais. Mas é que o foi Botafogo mais- ele ficou. Pouco Ele tempo, apareceu né? em 4 meses e saiu. No CSKA ele jogou, ele Ah, aí entrou nem em sei, campo, aí 6 nem jogos. sei, aí nem sei. Nem como titular. Então ele tinha ainda um histórico Mas muito no recente. Inter ele No foi Inter muito jogou bem. 2 anos. Jogar, ele jogou foi no Internacional. Isso. Onde ele jogou, né? Quando estava afim de jogar. Mas aí foi- Quando estava afim de jogar, Sim. foi um excelente jogador. É, mas o Vitinho é muito mimimi, né? Não, tudo bem, É mas bom ele- jogador, bom jogador. bom O melhor jogador. momento dele foi Por no favor, Mas vamos é na muito estatística, mimimi. eu cansei de ouvir em 2015. Ai. O Inter ganhou 6 ou 7 partidas, 7 partidas, 1-0 gol do Vitinho. Ou seja, 21 pontos são do Vitinho. Eu não consegui entender isso, porque também não. eu tava no jogo que o Vitinho tentou bater aqui, a bola pegou no zagueiro e entrou lá. Claro, Vitinho, não eu vou te tem. contar. Não, Ele chutou a gol, mas não era Eu assim. acho- Tinha acho- lances que tá jogando na Dentro do dele. horror que foi o Internacional em 2016, Contra o o Cruzeiro, Vitinho não foi gol o contra menos Cruzeiro, não pior. foi dele, talvez. aquele gol lá do meio da Contra o rua. Cruzeiro. Não, ele fez gols Não, importantes. foi contra- do Valdívia aquele. Ah, quem foi? Ele- Cruzeiro o foi Vitinho do não Valdívia. é mau jogador. É muito mal. E o Vitinho não é Eu mau acho que ele tem jogador. algumas Não, coisas não que acho são isso. aproveitáveis. Vitinho É um assim, jogador Vitinho é aquele jogador razoável. assim, ele corre, quando falta força, ele perde a bola e volta. Ou então ele vai, dribla. Aí quando ele chegou no 5º jogador que ele driblou, ele volta para driblar todo mundo de novo para aquele. Isso é um jogador. Não é individualista, não tem Mas criatividade. eu não digo tem ainda, a nada. minha contrariedade maior com o Vitinho era que era um jogador em nhenhenhé. Qualquer toquezinho isso estava é- no isso chão, sim, incomodava, reclamando é. do árbitro. Pô, Mas eu acho então que ele foi bem no Inter. faz tudo isso, mas continua em pé, insiste a jogada, não fica, sabe? O Carioca Parece que ele falou. foi o menos pior. Não. Menos Eu digo pior, assim, vamos o lá. melhor momento da carreira dele, Vitinho, Sim, eu com tô certeza. analisando ele. Aonde ele foi jogou no foi no Inter. Inter. Foi no Inter. Claro, foi ótimo, foi no ano que o Inter foi para a segunda Não, divisão, mas ele é foi outro- perfeito. Não, ele jogou 2 anos. Não foi só 2016, jogou 2015. Voz da galera, o que nós temos mais aí, voz da galera? O Fernando de Gravataí manda um elogio. Ó. Diz, programa certo na hora certa, descontraído e com informações sérias. Estão de parabéns. O Cláudio de Esteio manda uma pergunta e uma crítica. Primeiro, o Grêmio briga com o empresário do Pedro Rocha. Agora vai brigar com o empresário do Pedro Jeromel? Eu não entendo mais nada. Acerta tudo, o O empresário do Pedro Rocha acertou, né? O do Jeromel vem Ele aí. trouxe o Jair, o quase Jeromel trouxe o vem Roger aí, Rodrigues. O traz Jael vai mais- surpreender. O Jael vai surpreender. Traz mais 2 jogadores, coloca no Grêmio, pronto. O Jael vai surpreender. O Nelson está fazendo uma aposta aqui. Tá Jael jogando... vai surpreender. Não, tá jogando na roleta, tá certo. Tá todo mundo. Né? Tu é o único que tá jogando no Mas, 13. Rogério, É o único que tá jogando no O 13. Jael vem fazer o que aqui no Grêmio? Ele vai jogar no... Ele vai ser a terceira opção. Não sei, hein? Não Se não sei. chegar ninguém, Não, mas peraí, o Grêmio não tem o Luan, não tem o Bolanhos. tem, mas uma Ah, mas se hora ou outra eles vão vocês estão me suspenso. dizendo que Tem o os quantos Renato partidos Carioca bons, é joga o por ele. diretor e foi ele que indicou o Jael, Mas peraí, Cota do mas treinador, cota do treinador. Ah, jogou com ele na Bahia. ninguém está dizendo No que ele Bahia. não vai se fardar. O que eu estou dizendo é que ele não vai ser. Ele não veio para ser titular do Grêmio. Olha, Então, quantos, Ah, mas acaba jogando. quantos Não, jogos mas o jogar Grêmio, ele pode quantos jogar. jogos o Grêmio gaguejou por não ter um cara para É botar a bola verdade, pra dentro? mas então é Desculpa, nesse esse cara vai sentido. surpreender. É nesse sentido.
Esse cara vai surpreender. Depois que o Bobô saiu, por incrível que pareça, hein? Pô, nada a ver, viúva do Bobô, não. Mas o Bobô. Mas o Bobô jogou contra o Figueirense, por exemplo, que o Figueirense fez um gol espírita. O Grêmio só ganhou por um gol do Bobô lá aos 40 e Cara, vários. vamos botar E Mais vários adversário jogos. esse. Agora eu tô me Figueirense lembrando. também foi rebaixado. Aí, Mas teve quem não ganhou do Figueirense, né? Também foi Aí rebaixado. Caiu também. Caiu também. Ô, Darcy, Aí eu- Darcy, eu concordo, as nossas referências estão péssimas. aí eu arranjei um freela, né? Um trabalho de freelancer para um companheiro jornalista fazer uma campanha política em São Francisco de Paula. Sim. Tá? Não espalha, E o pode. e o cara foi fazer a campanha política. E daqui a pouco ele começou a ir também para a rádio, né? Gravava os programas políticos da rádio lá. E forte. E isso que cara contundente. Comecei a bater, né? Aí daqui a pouco começou a circular pela cidade. Esse fala fina vai morrer. Os caras começaram a me ligar no hotel, olha. Nós sabemos que tá hospedado aí, não sei o quê. Aí tu abriu fora. Eu não tava nem com meu carro. Aí foi o advogado da campanha me buscar lá. Olha, eu acho melhor tu não andar sozinho aqui na cidade. Os caras já te descobriram. Agora, vocês estavam falando desse negócio, eu olhei para ele e me lembrei dessa história do Bavaresco. Contei aqui. Essas tem que ir para livro. Estava aqui já quando eu contei do Rogério, que tirou o pífero do jogo. Não, mas você achou Já que sabe a a história história. já... Mas eu contei na frente. Não foi bem assim, não foi bem assim. E tem até sobre o amistoso... Eu caí sobre o Vitória, foi isso. O amistoso- Fomos os dois na mesma bola e sem querer eu caí sobre o joelho do Vitória. O amistoso do Inter hoje contra o Tubarão, que acontece lá no Vila Aventura, né? Na segunda-feira eu relatei aqui o episódio acontecido lá, que reclamaram, tiraram uma foto, dizendo que estava no meio do mato. Então conversei com a assessoria até para saber como é que funcionava o Weber. Não, Bajé, fica tranquilo que hoje o lugar vai estar bonito, mas vai ter que todo mundo deslocar equipamento. Parabéns à assessoria do Internacional. Não. Tentaram facilitar E o aí trabalho. todo esse pessoal que vai ter que deslocar cabo, O Diogo começa às 4 horas da câmera tarde, tal. o Diogo vai ter que carregar Aí equipamento. tem que chegar e Sabe saber, por quê? e saber Mas quem isso é é que por fez causa o... da rede social. Mas aí que tá, só que botaram o menino Não, mas tem que lá. agradecer para esse menino, né? Todo mundo que Alguém vai tem ter que esse orientar trabalho. ele. Tinha que chamar o menino, esse aí, o editor do menino lá, e dizer, olha aqui, ó, não sei vai nem tu quem é. carregar os troços. Agora faz uma bobagem. foto, então hoje vai ter lá, vai estar ar-condicionado, Por tudo causa da certo. foto no meio do mato lá, do treinador. Porque também. a assessoria internacional quis Foi facilitar para facilitar, para a imprensa deixar não precisa próximo. deslocar. E Entendeu? facilitou. Saía, eu fui lá, eu tava lá. Pô, com áudio, com tudo. Uma entrevista ecológica, troço bonito. Não, mas sério. Tranquilo, e estava todo mundo Sabe? próximo, não precisava Não de precisava 200, nada no 300 trabalho. metros. Troço Então arejado, hoje todo bonito. mundo desloca, 200 ou 300 metros. Tinha áudio, não foi aquilo que, eu não consigo captar o áudio. Não, tudo normal como se fosse. Só ao invés de estar dentro de uma sala, estava ali ao ar livre. Aí não serviu, então agora... É uma bobagem Carrega. quem quer ser diferente, né? Publicar alguma coisa, só criticar por criticar. Não tem cabimento um troço desse. Escute, não esqueça, o Circuito Verão Sesc de Esportes está de volta e as inscrições já estão abertas para as etapas locais. As modalidades são de basquete, beach soccer, handball, vôlei de duplas, futevôlei e beach câmbio em 23 cidades. A equipe campeã representará o município na final em Torres. Deixe o sol despertar o atleta que há em você. Viu, Alex Bagé? Deixe o sou sol praticante de despertar futebol. o atleta que há em você. Monte a sua equipe e participe. Informações sesc-rs.com.br/circuito ou direto no Sesc. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Você pratica o quê? Eu sou praticante. Eu, Wagner Martins da Fox, o Tite Futevôlei. lá do Clube da Areia, que é considerado um dos melhores jogadores de futebol do mundo. Não eu, o Tite. Eu sou iniciante, mas nós praticamos futebol. Agora eu vou confessar para vocês a minha ignorância aqui num esporte que depois eu vou falar com o Marcelo. Beach o quê? Lá para saber. O beach câmbio. O que é isso? Beach o quê? Beach câmbio. Deve ser o cara trocando dólar, euro. Beach câmbio. Na areia. Ou dirigindo. Ou revezamento. É o cambista na beira da praia. Eu vou me Isso aí informar. deve ser muito praticado em Santa Catarina. O ali. basquete, beach faz muita soccer, gente. O beach tênis tem um praticante aí Beach que é um dos câmbio. caras que mais leva essa bandeira, o Paulo César Tinga. Foi campeão, inclusive, jogando aqui na ABB. ABB. Bom, mas tem o beach soccer. Beach soccer nós sabemos que é o Sim, futebol de areia. Né? Basquete, o handball, vôlei de duplas e o futevôlei, que o Bagé é especialista aí no futevôlei. E eu vou me informar e vou explicar. Peço desculpas aos telespectadores que já sabem que praticam até essa modalidade de beach câmbio, mas eu
confesso que eu não sei. De qualquer maneira, são as atrações esportivas do Circuito Verão Sesc de Esportes, que já está com as inscrições abertas aí para as etapas locais. Então não esqueça, vá lá, são 23 cidades, você pode montar a sua equipe, né, e disputar as etapas de classificação em uma dessas 23 cidades. Informações sesc-rs.com.br/circuito ou diretamente no Sesc da sua região. O Diogo Rossi tem uma informação que agrada o torcedor do Grêmio. O Grêmio rescindiu com o zagueiro Cadu. Não tem mais risco dele jogar no Grêmio. Diogo Rossi, dê a informação Tem um outro que assusta a torcida do Grêmio. Bressan, está de volta. Mas só para isso, o Grêmio teve um jogador, deu entrevista, falou demais, pediu reforços, né? O Jeromel, né? Está trazendo um jogador que é um mudo. É uma proposta do jogador? Não, pior se fosse surdo, né? Porque o cara não ouvia, sai. Mas surdo é o zagueiro de seleção peruana. Surdo Rodrigues. Surdo nós tivemos o goleiro aqui. Vai disputar o Campeonato Peruano. O Grêmio agora só com o Peru. Já veio o Beto da Silva, que é da seleção peruana. Fechando bem por trás o Grêmio com um jogador do Peru. Sistema defensivo. É do Peru o zagueiro esse? É do Sporting Cristal. E o Beto da Silva também O Beto da Silva é da seleção peruana. Estava no PSV, mas joga na seleção peruana. Qual era o goleiro que era surdo aqui? Era o Alcino. Alcindo. Que era do São Borja. Era do São Borja. São Borja. Pensei que era lá de Uruguaiana ele. Mas ele também jogou naquele jogo em que o Internacional fez 14-0. No Saviana. Saviana. Era Que é ele de o goleiro. Uruguaiana. Um dos gols que ele tomou foi culpa minha. Naquela época, podia chegava na beira do Foi campo. o Ferro Carril? Foi o Ferro Carril, 14-0 foi o Ferro Carril. Entrevistava o treinador, entrevistava o goleiro, a bola rolando lá no outro lado, e a bola estava no meio de campo ali, e ele me dando entrevista, o Vacaria deu um chute do lado, gol do Internacional. Poderia ter sido 13, então foi 14 por culpa do Garcia. 14 por culpa minha. Aliás, esse jogo ocorreu... Mas é para não dar azar, né? Aliás, o diretor Renato Carioca, por exemplo, estabeleceu com a sua chegada no Grêmio que o bicho é pago em dinheiro. Sim. E no vestiário após o jogo. São Paulo fazia assim com o Juvenal Juventus. Mas o Renato faz isso, qualquer clube que ele vai assim. Então ele chegou. Tem outra passagem do Grêmio, também o Renato foi assim. também faz dessa maneira. O Grêmio estava caindo, ele chegou, como agora? O Grêmio estava mal das pernas, trouxe, foi lá, olha, bichinho no vestiário, ao vivo, sem problema. Mas não colabora para a imagem do jogador isso, né? Não. Nem para do clube. Isso no vestiário. Nem para do clube, né? Parece uma coisa de sonegação de... Não, mas o São Paulo, nos grandes momentos, o Rogério Ceni conta isso, que o presidente Juvenal chegava, ele disse que um dia embaixo do chuveiro, e o Juvenal, não, que o presidente, vamos olhar, pega aqui, e fez ele pegar. Mas isso foi o que o Fernando Carvalho fez no Internacional, com o dinheiro que pode ter sido lá do Sonda, não sei de quem, mas ele determinou isso. Olha aqui, ó, atrasamos tudo, menos salário e imagem. E o torcedor acredita no amor. Não, se atrasar jogador... Gente, Bavaresco, Darcy, muito obrigado pela presença de vocês. E o convite vai ser sempre. Pode ter certeza que o Diogo Rossi vai estar ligando para vocês permanentemente. Nelson Cerqueira, Alex Bagé estarão comigo aqui amanhã. E amanhã. O professor Girafales aí. O professor Girafales. Amanhã vai estar conosco o Davis Wagner. Teve um impedimento. Teve um impedimento hoje. E amanhã vai estar conosco também o doutor Valandro, foi vice de futebol do Grêmio? Foi vice de futebol do Grêmio. Foi diretor médico e vice-presidente de futebol do Grêmio. E joga muito. É um volante de mão cheia. Não, de pé cheio também. Não, mas de mão cheia, aquele cara aqui. Nosso amigo Luiz Eurico Laranja Valandro, médico, traumatologista. Meu médico. Diretor do Grupo Hospitalar Conceição. O cara foi diretor, um cara sensacional. Estou trazendo o Valandro aqui amanhã para ele dar aqui o atestado que o Nelson Cerqueira está bem e que não vai faltar mais ao programa. Amanhã, 13h, estaremos de volta ao vivo aqui pela TVU. Muito obrigado. Com Felipe Vieira, um programa comandado pelo premiado jornalista e apresentador de TV Felipe Vieira.